Você que trouxe a palavra de Deus, abre conosco lá no livro de 2 a Tessalonicenses. Vamos falar um pouquinho nesta noite da incredulidade, da apostasia. Um texto que está em 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Quase no final da tua Bíblia. Aleluia. Amém, amados. A palavra diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amém, amados? Pode se assentar na presença do Pai. Glória a Deus. Amados, Paulo, ele nos ensina muito nas suas cartas, e é comum nós entendermos e compreendermos nas cartas de Paulo muita coisa que ele nos fala sobre a volta de Jesus, sobre o final dos tempos. E, amados, é preciso compreender que na época dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Cristo, houve um grande motivador do evangelismo daqueles homens. O que lhes impulsionava a falar do amor de Jesus, falar do novo nascimento, falar da vida eterna, era uma fé muito grande em seus corações de que Jesus ia voltar a qualquer momento para levar os seus juntamente com Ele. Isso era o grande combustível da igreja primitiva. Era isso que impulsionava o coração daqueles homens. Era isso que lhes dava uma determinação, uma perseverança para a cada dia eles novamente evangelizarem, perseverarem na palavra, levarem o amor de Jesus, irem de cidade a cidade, de casa em casa, levando o evangelho do Senhor, porque eles acreditavam muito forte no seu coração de que Jesus ia voltar a qualquer momento. Tanto é, amados, que nós aprendemos na palavra do Senhor, lá no livro de Atos, lá no livro de Coríntios, lá no livro de Filipenses, nos ensina de que naquela época, os apóstolos de Jesus e as pessoas que se convertiam, elas costumavam se cumprimentar com Maranata. Eles se encontravam na rua e Maranata, Maranata, que para algumas pessoas que conhecem essa palavra, significa, ora vem o Senhor Jesus. Para você que não sabia, significa que eles estavam profetizando um ao outro, comungando um ao outro, de que a qualquer momento o Senhor Jesus ia voltar. Este era o cumprimento, Maranata, com alegria, com sorriso, porque era essa a expectativa. Assim como nós hoje nos cumprimentamos com paz, como é que vai, meu amado? Algumas referências nesse sentido, para demonstrar o carinho e o amor que nós temos um pelo outro. Mas naquela época, a energia, o combustível, era a esperança de que Jesus ia voltar a qualquer momento. Por isso que Paulo colocou aqui aos Tessalonicenses, amados, como uma exortação para toda a igreja, dizendo de que a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e de nós estarmos com Ele, o primeiro cuidado que nós temos que ter, no versículo 2 diz que não vos demovais da vossa mente com facilidade a expectativa da volta do Senhor Jesus. Porque, amados, Paulo já começava a perceber que as pessoas já começavam a não ter mais aquela expectativa de que Jesus estava voltando, de que Jesus breve voltaria. Então Paulo diz: eu estou escrevendo para vocês para vos exortar,
de que não deixe sair do teu pensamento, não deixe sair do teu coração, não deixe que isso não esteja mais com você, a expectativa da volta do Senhor Jesus. Não tire isso do teu pensamento, não tire isso do teu coração, porque esse tem que ser o combustível do cristão, meu amado. Você que ama o Senhor Jesus, a primeira coisa que você tem que ter no teu coração é de que Jesus vai voltar para te buscar, para me buscar. Nós precisamos crer assim, amados. É assim que nós precisamos crer. E Paulo colocou aqui, amados, também não se perturbes por causa disso, nem no teu espírito, e nem mesmo por palavras que você possa ler nas epístolas, como se isso procedesse de nós, supondo que já tenha chegado a hora, que já tenha chegado o dia do Senhor. Por que Paulo colocou essa exortação, amados? Porque nós temos visto acontecer aquilo que a Bíblia profetiza, que seriam os acontecimentos dos últimos tempos, que antecederiam a volta do Senhor Jesus. Nós temos visto acontecer. Então Paulo disse, olha, toma cuidado, que por causa dos acontecimentos, por causa daquilo que vocês lêem nas palavras, por causa daquilo que você ouve dos profetas de Jesus, você não pense que a hora já é chegada, que o momento já chegou, porque era essa a expectativa daquela época. Amados, foi isso que infelizmente, quando morreram todos os discípulos de Jesus, todos os 12 discípulos de Jesus, os seus apóstolos, levou a um esfriamento da igreja, porque o povo comungava de que Jesus voltaria ainda na época dos discípulos, na época dos apóstolos. Era essa a expectativa, porque assim os apóstolos pregavam que Jesus estava voltando, assim eles se cumprimentavam de que era breve a volta do Senhor Jesus. E isso é Deus capaz de dirigir as nossas vidas. Isso, meu amado, tem levado as pessoas a um esfriamento tão grande, tão terrível. É a maneira como Satanás tem trabalhado nos últimos tempos, que infelizmente muitas pessoas não percebem, meu amado. O diabo tem trabalhado em esfriar o coração das pessoas, em colocar nas pessoas um descomprometimento com as coisas de Deus, um descaso com as coisas de Deus, um relaxo com as coisas de Deus. E amados, as pessoas vão se acostumando com isso e vão começando a acreditar no seu coração de que realmente não acontece nada, se elas andarem por caminhos errados. Perdem o temor por Deus, perdem tudo aquilo que de repente, com tanto cuidado, com tanto carinho, com tantos anos, pai, mãe, pastor, professores foram tentando colocar, líderes foram tentando colocar no coração das pessoas, a necessidade de andar com o Senhor, de ser fiel, de levar o amor de Jesus, de ter temor no seu coração, de crer, de amar as pessoas, de falar do Evangelho de Jesus. Amados, eu imagino aqueles discípulos de Jesus, logo depois que Jesus subiu aos céus, certamente, amados, por onde eles andavam, nas cidades que eles iam, as pessoas que eles encontravam, o seu assunto principal, o seu objetivo principal era falar do amor de Jesus, era falar da vida eterna, era falar da salvação, era falar do perdão, do arrependimento. Hoje temos visto, amados, tão poucas pessoas que têm essa preocupação no coração, tão poucas pessoas, meu amado, que têm essa sensibilidade de ver uma pessoa às vezes com um problema e ir lá e levar uma palavra de Jesus, evangelizar, falar do amor, falar do perdão, falar do arrependimento, falar de uma vida nova. E a gente percebe, meu amado, que cada vez mais o mundo caminha para este descaso da apostasia, de não crer mais em uma fé sobrenatural, de não acreditar mais em um poder sobrenatural. Caminha-se para esse descaso, para essa inconsequência. A gente vê o quanto há impunidade, o quanto há desleixo. A gente vê famílias que não têm mais aquele compromisso de manter o casamento, de educar os filhos.
No passado, amado, uma separação, um desquite, era uma coisa rara. E era uma coisa que machucava e doía profundamente o coração das pessoas envolvidas. Hoje é uma coisa natural. Além de natural, inconsequente. Porque nós, como pastores, temos visto por aí muitas famílias, amados, muitas mulheres, às vezes, abandonadas, com filhos, sem condições de trabalhar, de ganhar um salário, mas precisando alimentar os seus filhos, que um pai desnaturado de alguma maneira foi embora, deixou, abandonou. Agora, se for perguntar para este pai, se for falar para ele de Deus, você acha que vai haver um temor no coração dele, uma preocupação? Se poderá haver algum tipo de justiça do Senhor sobre a vida dele? Não, há um descaso, porque já há uma apostasia no seu coração, amado. Ele já negou, ele já não crê mais que há um Deus poderoso, que há um Deus que pode fazer alguma coisa. Há uma inconsequência muito grande, meu amado. Estava vendo recentemente, lendo alguma coisa sobre as leis que tramitam no Congresso, com os deputados e tal. E estava vendo, me surpreendeu, de que há um projeto que já até inclusive passou, de que muitos pequenos delitos, a justiça não vai mais considerar como crime, sujeito a prisão, a julgamento, a ser levado para um juiz. Pequenos crimes serão tolerados, como um exemplo simples já é o próprio porte de drogas, de entorpecentes. Se a polícia encontrar alguém com entorpecente e considerar que aquela quantidade é apenas para o consumo, a pessoa é liberada, não é mais uma infração. Então está havendo um descaso muito grande, amados, que está levando as pessoas a não ter mais temor no coração, a serem inconsequentes. Aí, com a obra do Senhor, meu amado, muitas vezes nós viemos para o Senhor, nós nos convertemos, nós ouvimos a palavra de Deus, nós colocamos um amor no nosso coração, mas a frieza dos últimos tempos, a ação do inimigo nas nossas vidas nos últimos tempos, meu amado, acaba tirando essa paixão, esse amor, esse comprometimento. E é normal, meu amado, hoje em dia, virmos pessoas que recuam, que voltam atrás. Há uma palavra lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, que Jesus já nos advertia sobre isso, meu amado. Lucas 9, 62 diz assim, mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Só que não há mais esse temor, meu amado, não há mais esse compromisso. Para as pessoas abandonar alguma coisa que estava nas suas mãos da obra de Deus, é uma coisa comum. Não há um peso, não há uma preocupação. Simplesmente de uma maneira às vezes inconsequente, chega e diz: pastor, eu não vou mais ser líder. Pastor, não quero mais ser levita. Pastor, vou ficar um tempo afastado. Soltando as mãos do arado, Jesus disse: não é apto para o reino de Deus. Amados, tem que haver um cuidado no nosso coração. É preciso haver uma cautela no nosso coração, meu amado. É preciso nós compreendermos, meu amado, de que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós temos um compromisso com o Senhor Jesus, quando nós descemos as águas do batismo, meu amado, nós estamos fazendo um elo com o Senhor, uma aliança com Deus, de que vamos perseverar no seu amor, de que vamos perseverar na sua palavra, de que vamos, meu amado, levar o evangelho do reino, da salvação, da mudança de vida, da transformação de vida das pessoas. Isso tem que arder no nosso coração, meu amado. Esta palavra do evangelho de Deus, ela precisa queimar nos nossos lábios. É preciso
que nós buscamos a cada dia, meu amado, lá dentro do nosso coração, é encontrar novamente aonde está o temor, aonde está o cuidado pelas coisas de Deus, aonde está a nossa fé. É comum, amados, nos últimos tempos, nós virmos até pastores contra pastores, igreja contra igreja. Se falamos de um mesmo Deus, se falamos de um mesmo amor, se pregamos um mesmo evangelho, se falamos do mesmo Jesus, aonde está o objeto da discórdia? As pessoas não percebem como o diabo vem colocando, meu amado, nos últimos tempos, uma falta de fé, uma falta de comprometimento, uma falta de temor, levando as pessoas, meu amado, conduzindo as pessoas pelo caminho da apostasia, pelo caminho da descrença, pelo caminho do recuo, pelo caminho do voltar atrás. Um dia desses encontrei com um menino que por muito tempo estava na nossa igreja, ministrava, pregava a palavra até no altar, e eu perguntei para ele como estava a vida dele com o Senhor. Ele disse: pastor, eu estou fora, não tenho mais ido, não vou mais em alguma igreja, e não falo mais da palavra do Senhor. E aí eu comecei a falar algumas coisas para ele, para tentar alertá-lo, e de repente ele disse assim para mim: não, pastor, mas eu continuo com Jesus no meu coração, Deus sabe, eu tenho a presença do Pai, a presença do Espírito Santo. Meu amado, a armadilha que o diabo tenta colocar na nossa vida. Às vezes a pessoa não vem na igreja, e lá no seu coração ela tenta se justificar: não, mas eu sou do Senhor, eu estou com Deus, eu oro em casa. Aí não vem mais uma semana, e não vem mais uma, e continua se auto-justificando: não, mas Deus me conhece, Deus conhece o meu coração. O diabo tirando a pessoa, meu amado, do compromisso com o Senhor, tirando a pessoa do temor, tirando a pessoa do arado que um dia ela pegou com as suas mãos, e um dia ela se comprometeu com o Senhor, de ser perseverante, de ser determinado nas coisas de Deus. Acreditamos, as pessoas têm acreditado em tudo que é falado, meu amado, e muitas vezes o que o profeta fala, o que o pastor fala, já não tem mais importância. O próprio grau de respeito, meu amado, eu me lembro que uma coisa que encantava, uma coisa que enchia os olhos, uma coisa que aqui há 20 anos atrás me fez ter paixão pelo ministério, meu amado, era a maneira como as pessoas tratavam um pastor, eu me lembro que ainda quando católico, eu me lembro da reverência que existia com o padre, por exemplo. O padre era tido aos olhos da congregação como um santo de Deus, e mesmo que algumas pessoas tentassem levantar alguma palavra contra o padre, se levantava um monte de outras pessoas, defendendo, criticando aquela pessoa, exortando, defendendo a santidade do homem de Deus. Se houvesse um almoço, era o primeiro a sentar à mesa. Se houvesse um churrasco, o primeiro espeto era dele. E no caso da católica, se houvesse uma cerveja, a primeira garrafa era do padre. Amados, um cuidado, uma reverência, que talvez hoje em dia já não se tenha mais, amados. Às vezes tem muitas pessoas da igreja ali reunidos, e entra o pastor, é como se tivesse entrado um irmão qualquer da congregação. Poucos são os que dão um abraço, poucos são os que oferecem o lugar, poucos são os que deixa-se servir primeiro à mesa. Quando eu era pequenininho em casa, meu amado, se chegasse uma visita,
E se eu tomasse a atitude de pegar primeiro os bolinhos de chuva lá, né, tio Miro? A coisa pegava. Porque eu aprendi com os meus pais que a pessoa mais importante, que a pessoa mais graduada, que a pessoa mais culta, que a pessoa que nos visitou, que a pessoa que foi escolhida por Deus, ela precisa ter uma honra, ter um cuidado. E isso tudo, meu amado, foi se perdendo pelo caminho, foi se deixando pelo caminho. Não há mais esse cuidado, não há mais esse temor, não há mais essa reverência. Por quê, meu amado? Porque o coração começa a ser esfriado da palavra de Deus, o coração começa a ser esfriado do Espírito Santo de Deus, o coração começa a ficar ausente do temor do Senhor. Paulo disse no versículo 3, cuidado, porque este sinal é o sinal da apostasia, é o sinal de que a vinda de Cristo está muito próxima, é o sinal, meu amado, de que o anticristo vai começar já a reinar sobre o mundo. Por isso, meu amado, que a gente vê que cada dia está mais difícil de evangelizar. Hoje nós vamos evangelizar uma pessoa, é preciso ir lá, é preciso falar da palavra do Senhor, é preciso orar, é preciso aconselhar. E às vezes, com algum sacrifício, conseguimos até trazer à igreja. Mas para mantê-la na igreja, meu amado, é preciso um sacrifício maior ainda. É preciso novamente orar, novamente aconselhar, novamente visitar, novamente pegar pela mão e trazer para a igreja. Porque, meu amado, o diabo se levanta de uma maneira muito forte para esfriar o coração das pessoas, para tirar o crer do coração das pessoas, meu amado, para tirar o compromisso do coração das pessoas. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amados, por isso que a luta do cristão ela é tão preciosa aos olhos de Deus, por isso que o evangelismo é tão precioso aos olhos de Deus, por isso que a palavra que Deus coloca no teu coração, meu amado, de amor por Jesus, de amor pelas almas, a palavra de salvação, de exortação, de renovo, que Deus coloca no teu coração, nos teus lábios, para você levar para as outras pessoas, meu amado, ela é tão preciosa. Ela é preciosa porque a palavra diz aqui que nos últimos tempos as pessoas estão desistindo da fé por ouvirem o que espíritos demoníacos falam nos seus ouvidos. Isso significa, meu amado, que o diabo não tem descansado, muito pelo contrário, nos últimos tempos o diabo está desesperado, porque ele sabe que o fim dele se aproxima. Por isso ele não tem descansado, meu amado, em soprar no ouvido das pessoas para levá-las a apostatar da fé. Por isso que o coração do cristão, daquele que ama Jesus, tem que ser um coração determinado, meu amado. Por isso que o teu coração, meu amado, ele tem que ser firmado no Senhor, ele tem que ser consolidado no Senhor Jesus. Meu amado, o coração do cristão, ele não pode ser abalado por uma crítica, ele não pode ser abalado por uma palavra negativa, ele não pode ser abalado por um sopro do diabo na tua orelha. O coração do cristão tem que ser perseverante em Jesus, meu amado, determinado em Jesus, confirmado em Jesus. Nada pode te afastar desse amor pelo Senhor Jesus. Segundo a Timóteo capítulo 3,
versículo 14. 2 Timóteo 3,14, a palavra diz assim, ó: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem você aprendeu, meu amado. Aquilo que você aprendeu do Senhor Jesus, aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, aquilo que é pregado aqui no altar do Senhor, coloca dentro do teu coração, meu amado, e permanece firme na palavra de Deus. Não é uma intriga lá fora, não é uma palavra distorcida lá fora, não é uma fofoca lá fora, que vai te tirar você, meu amado, dos caminhos de Deus, da fé no teu coração. A gente tem visto, meu amado, e ouvido por aí de pessoas que abandonaram o Senhor Jesus por bobagem, por coisinhas, por fofoca, por besteirinhas, por coisinhas que o diabo soprou no seu ouvido, e ela não teve maturidade para perceber no coração qual era a palavra que tinha que ser mais forte, conforme Paulo falou a Timóteo aqui: Timóteo, meu amado, tu permanece firme naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi ensinado, sabendo de quem que você aprendeu. Meu amado, a palavra de Jesus você aprende do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, meu amado, a palavra que sai do altar não é o pastor Mendes, não é o pastor Romildo, não é a pastora Leoni, não é o pastor Mateus, não é a pastora Ivânia que está pregando para você, meu amado. É o Espírito Santo de Deus que está levando para o teu coração. É esta palavra que tem que permanecer no teu coração, porque é dele que você aprende, é do Espírito Santo de Deus. E Ele tem te ensinado, meu amado, Ele tem te ensinado a ser determinado com as coisas de Jesus, Ele tem te mostrado o caminho. Porque ninguém até hoje, meu amado, é capaz de me convencer, e nem será, de que o Espírito Santo não instrui, não mostra o caminho, não lhe mostra a verdade no seu coração. Por isso é do Espírito Santo que você aprende, meu amado. Capítulo 4, versículo 2, 2 Timóteo, diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e com doutrina. Não tenha medo, meu amado, de falar a palavra de Jesus. Não tenha medo de falar a palavra que o Espírito Santo colocou no teu coração. Ensina esta palavra, leva esta palavra. Não importa a dificuldade que você vai enfrentar lá fora, a crítica que você vai enfrentar. Não importa a pessoa mais descrente que você vai enfrentar, que não crê mais em Deus, que não crê mais em Jesus, que não tem mais esperança. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, meu amado, ainda assim você vai lá e leva a palavra, vai lá e ensina, seja oportuno ou não seja. Vai lá e exorta, vai lá e corrige, vai lá e mostra o caminho, meu amado. As pessoas que você ama, as pessoas que Deus coloca na tua vida, as pessoas que Deus coloca no teu caminho, é você que tem que abrir a tua boca e falar da palavra do Senhor, é você que tem que ensinar, é você que tem que mostrar o caminho, é você que tem que fazer com que elas permaneçam firmes na fé que aprenderam do Espírito Santo de Deus, para que elas não recuem. Ainda no capítulo 4, versículo 5, diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Meu amado, cristão não larga o arado, cristão não recua. Paulo disse: Timóteo, meu amado, não recua. Cumpra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Leva a palavra, ensina, seja o evangelista que Deus levantou para você ser. Cumpre o teu ministério. Suporta as aflições. Paulo falou a Timóteo. Meu amado, os cristãos hoje em dia parece que já não querem mais pagar um preço pela palavra de Jesus. Há uma crítica, abandonam o arado. Há uma dificuldade, largam do arado. Os discípulos de Jesus, meu amado, 11 morreram assassinados.
Pagaram um preço pelo evangelho da salvação do Senhor Jesus. Se fôssemos falar das lutas pelas quais Paulo passou, meu amado, levaríamos 1 hora para discursar todas elas. Surrado, preso, expulso, doente, longe da família, mas levando a palavra do Senhor Jesus com determinação, com perseverança, com coragem, com audácia, não abrindo mão, não recuando na sua fé. Meu amado, não recue na tua fé, não recue das coisas que você crê, não deixe o diabo esfriar o teu coração. Busca do Senhor. Há tantos caminhos, meu amado. Nós fazemos oração toda noite, das 9 às 10 aqui na igreja. A juventude tem orado até meia-noite, madrugada, né, pastor Mateus? Vamos fazer uma vigília maravilhosa, dia 2 de junho, das 10 da noite, a não sei que hora, meu amado. Esta é a hora do cristão mostrar aonde está o seu coração, em quem você tem crido e de quem você tem, meu amado, aprendido. O que esfria o teu coração é o distanciamento, meu amado. O que te faz que você não sente mais a presença do Senhor? É a distância que você tem de Jesus, de Deus. Se eu me lembrar o endereço dessa palavra, que eu não anotei, 2 Crônicas, acho que deve ser. 2 Crônicas, capítulo 14, isso, 14, versículo 2. A palavra diz assim, meu amado, da metade do versículo para frente, diz assim, ó: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Agora, porém, se o deixardes, Ele também te deixará. Por isso, meu amado, que muitas pessoas vêm para o Senhor Jesus, enchem o seu coração, transbordam de uma fé maravilhosa pelo primeiro amor por o Senhor Jesus, brilham os seus olhos, vão para o encontro com Deus. Glória a Deus pela vida do Adalto, porque esse primeiro amor do Senhor nosso Deus tem se confirmado na vida dele. Busca do Senhor para que isso nunca esfrie no teu coração, Adalto, porque é assim que Jesus te quer, meu amado, tá? Com o coração perseverante no Senhor, acreditando no Deus do qual você aprendeu a confiar. Enquanto nós se chegamos do Senhor, meu amado, a palavra diz que Ele se achega de nós. Se nós o buscarmos, a palavra diz que Ele se deixa encontrar. Você tem buscado o Senhor, meu amado? De repente a luta na tua vida porque tu não tens buscado Deus. De repente a tribulação na tua vida porque você não tem se achegado à presença do Senhor. A palavra diz: dê um passo para trás e recue da presença de Deus, que Ele também vai recuar da tua presença. Meu amado, não deixa o diabo te levar pelo caminho do esfriamento e da apostasia. Paulo disse: muitos vão apostatar da fé, muitos vão se esfriar. É o sinal da vinda de Jesus. Mas o cristão fiel, meu amado, esse paga o preço. O seu coração não se esfria, porque dentro do teu coração há um Jesus poderoso que te ama e que transforma a tua vida. Coloque-se em pé na presença do Pai. Vou pedir aos nossos pastores, aos nossos missionários da fé, que venham aqui à frente, que unjam suas mãos, porque nós queremos orar por você, meu amado.